Nós queremos colocar esse tema do Código Florestal, uns comentários sobre ele, vinculado com o nosso bioma Pampa aqui no Rio Grande do Sul. O deputado Fernando Marrone, do PT, aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Pelotas, ele tem uma contribuição importante e está fazendo no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional declarando o Pampa Gaúcho como patrimônio nacional. O Pampa Gaúcho, ele não é só um Pampa Gaúcho. O Pampa é uma região que engloba fundamentalmente o Rio Grande do Sul, parte da Argentina e parte do Uruguai. Foi nesta paisagem natural que forneceu a base para a formação da cultura e da identidade do gaúcho. Este nome, Pampa, está ligada a paisagens de extensas planícies com uma topografia suave e levemente ondulada, coberta por vegetação baixa, predominantemente em uma área de clima temperado e que se estende a partir da Patagônia Argentina, em seu limite sul, até as encostas do Planalto Sul brasileiro no Rio Grande do Sul, aqui no limite norte. A vegetação dominante no Pampa apresenta gramíneas que atingem em média aí 60 centímetros a 1 metro de altura e tem inúmeras espécies. Essas espécies constituem paisagens naturais que possuem um período de repouso no inverno e outro no verão e que mostram todo o seu esplendor quando florescem na primavera, assemelhando os campos ao mar, assim muito colorido e muito lindo. Se estima a ocorrência de cerca de 3.000 espécies de planta. Na parte brasileira do bioma Pampa, existem cerca de 3.000 espécies de planta vasculares, sendo que aproximadamente 400 são de gramíneas, como o capim mimoso, e também existem cerca de 385 espécies de aves, como pica-paus, caturritas, anus pretos, etc., e aproximadamente 90 espécies de mamíferos terrestres, como graxaim, veados, tatu e etc. Saber reconhecer os múltiplos potenciais que a natureza pampeana oferece, valorizando e usufruindo de forma sustentável de seu patrimônio natural, é também uma forma de preservar as tradições e a cultura dos povos que se formaram a partir da interação com este ambiente. Então, o Fernando Marrone, o deputado da região, que tem um projeto de emenda constitucional declarando o bioma Pampa patrimônio nacional, ele fundamenta isso com essa fundamentação. E também ele diz que a grande diversidade que está presente no bioma Pampa, sobretudo nas espécies da vegetação nativa, levando para a uniformização das paisagens naturais pelas monoculturas, quer do arroz, da soja ou do eucalipto, por exemplo, bem como com outras alterações nos ciclos ecológicos causados pelo homem, além da coleta indiscriminada de plantas nativas em ecossistemas naturais, trazem consequências negativas que levam à redução das populações e até mesmo à extinção de muitas espécies. E é importantíssimo que nós, moradores aqui do Rio Grande do Sul, onde esse bioma está na sua maior parte presente, nós tenhamos a importância da sua valorização e da sua preservação. 50% do bioma Pampa já está alterado ou ocupado de alguma maneira por alguma atividade agrícola. Atualmente,
cerca de 40 espécies de animais que habitam os campos estão ameaçados de extinção no Pampa Gaúcho, como o veado campeiro, o lobo-guará, o gato palheiro e aves como a noivinha de rabo preto, a águia cinzenta, a vesse amarela, a curruíra do campo e etc. No bioma Pampa, uma nova matriz que vise a sustentabilidade, a manutenção da vida e dos serviços prestados pela natureza e que permita interrelacionar unidades ambientais, interesses econômicos e preocupações sociais deve ser adotada. E para isso, a grande importância é que esse bioma seja elevado à categoria de patrimônio nacional. Esta é um pouco a fundamentação que o deputado Fernando Barroni, do PT aqui de Pelotas, faz. Assim como nós costumamos falar em defesa da Amazônia, em defesa do Pantanal, nós aqui, gaúchos, também tendo como companheiros os gaúchos do Uruguai e os gaúchos da Argentina, devemos também nós, com garra, com orgulho e com respeito para esse bioma tão rico e que está aqui tão perto de nós, que é o bioma Pampa. Nós também, oxalá, tramite favoravelmente e tenha um desfecho aprovado no Congresso e que esse nosso bioma gaúcho, ou latino aqui, sulino, seja declarado então patrimônio nacional. E ligado a isso, há uns 10 dias atrás, foi aprovado no Congresso Nacional, foi aprovada a reforma do Código Florestal Brasileiro. O Código Florestal que foi criado em 1965. Ele estabelece os limites no uso da propriedade que deve ser respeitar pela vegetação e a vegetação considerada um bem comum de todos os brasileiros e não só do proprietário daquela terra. Então, isso é o Código Florestal. E agora, em abril de 2012, esse Código de 1965 foi reformado. Ele tramitou, e com discussões que nós acompanhamos da imprensa, e toda a sociedade brasileira acompanhou a imprensa, e uma luta muito forte entre os ambientalistas e os defensores da natureza e dos ecossistemas e os ruralistas que trabalham na terra, que trabalham na produção, os ruralistas brasileiros. E nesse debate todo nós ouvimos muitas questões em disputa, como por exemplo a reserva legal, que é a área que fica reservada para ser mantida para as futuras gerações nas propriedades grandes e pequenas do Brasil como forma de preservação. Foi muito conversado isso e debatido. Também a margem dos rios e dos arroios, para preservar as margens dos rios, tanto para a manutenção das águas como da própria natureza, para não ser cultivado até a margem dos rios. Também um outro tema muito debatido nessa reforma foi a anistia aos que desmataram, aos que não cumpriram a lei até agora. Então, e que pela votação do Código até agora foi anistiado. E também o que fazer das áreas consolidadas, as áreas de preservação que foram consolidadas, foram ocupadas até agora. Há toda uma ideia de que essas áreas devessem ser reconstruídas por aqueles que os desmataram. Há a ideia também de que a anistia àqueles que desmataram não fosse concedida. Tudo isso estava em discussão. E no fundo é a preocupação para que
entre o desenvolvimento sustentável e o respeito à natureza e à ecologia. Qual é o equilíbrio necessário entre o progresso e o desenvolvimento e o respeito à natureza e à ecologia, à água, à vegetação, os animais, etc. Este projeto, com todas essas discussões, foi à votação, agora, como disse, uns 10 dias atrás. Com o aplauso dos ruralistas, dos proprietários, e com os lamentos dos ambientalistas, e com os cientistas brasileiros dizendo e afirmando que eles não foram consultados significativamente para fazer essa reforma. Então, com esse resultado, ocorreu então a votação do projeto da reforma do Código Florestal, que está agora nas mãos da presidente Dilma para ser sancionado e tornar-se lei, ou então para ser vetado totalmente ou parcialmente. Há uma expectativa muito grande dos ambientalistas de que esse código será vetado parcialmente pela presidente, evitando muitas coisas que foram sancionadas nesse projeto que não respeitam a natureza, conforme os ambientalistas defendem, e nem mesmo os princípios defendidos pelo projeto da presidenta Dilma por ocasião da sua eleição para a presidenta. Então, há toda uma expectativa de que sejam vetados alguns itens dessa reforma para o bem da natureza e tentar equilibrar entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Então, é um ponto importante que nós queremos trazer aqui.